Olá, meu amado irmão, eu sou o pastor Fabiano Ribeiro, da Assembleia de Deus Esperança, em São Luís, Maranhão. O objetivo desse vídeo é apenas para relembrar você sobre nossa aula na Escola Bíblica de Obreiros. Espero que esse conteúdo, esse tema, seja útil para o seu crescimento espiritual e de toda a igreja. Deus lhe abençoe, fique na paz do Senhor. Através desse QR Code, você pode obter a apostila com os versículos. Na EBO deste ano, nós estamos tratando sobre o tema O Caráter do Ministro que Anda com Deus. E o nosso subtema é exatamente o testemunho cristão e a influência na comunidade. E esse tema é importante, como diz o escritor aos Hebreus, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, pessoas que estão aguardando ver em nós a expressão da pessoa de Cristo e esperam de nós que sejamos melhores do que elas, porque sabem que o próprio comportamento não condiz com a vontade de Deus e esperam de nós que o nosso comportamento condiza com aquilo que Deus espera dos que o servem. Aqui é o caso da cidade de Barreirinhas, mas nós iremos trabalhar nosso tema com dois tópicos: razões para um bom testemunho e vivendo um bom testemunho na prática diária. Cada um desses tópicos será apresentado com 3 subtópicos, conforme o desenrolar do tema. Para nós iniciarmos o estudo sobre o testemunho cristão e a influência na comunidade, precisamos lembrar de algumas palavras, conforme a nossa apostila, que pode ser vista no link que compartilhamos. Em primeiro lugar, você deve pensar em responsabilidade de dar um bom testemunho. A Igreja do Senhor tem a obrigação diante de Deus e diante dos homens de andar como Deus se agrada. Nós devemos nos empenhar, como diz as Escrituras, Paulo escrevendo a Tito, ele diz que fiel é esta palavra, e ele recomenda a Tito que pregue, ensine a respeito dessas coisas, porque todos os que creem em Deus devem se empenhar na prática de boas obras. Em outras palavras, se empenhar no bom testemunho. Segunda palavra que devemos ter em mente é o exemplo, tanto de caráter quanto de procedimento. E o exemplo, ele veio a partir de Cristo. O Senhor Jesus nos deu o exemplo e espera que nós façamos como ele nos ensinou. Portanto, nós estamos diante do maior de todos os mestres e o exemplo que ele nos deixou precisa ser seguido por todos nós. Além disso, Jesus ele foi muitas vezes acusado, muitas vezes perseguido e tentaram achar alguma circunstância que o condenasse, mas Jesus sempre andou de maneira perfeita, e é o que ele espera de nós. Tanto que em alguma ocasião ele pergunta: quem de vocês me convence de pecado? Ou seja, quem pode me acusar de qualquer coisa de ruim? Jesus não tinha, ele é o exemplo perfeito de uma conduta ilibada e de um bom testemunho diante dos homens. Uma coisa importante é que o primeiro lugar em que nós devemos dar um bom testemunho é dentro do nosso próprio lar. Nossa casa é o primeiro lugar onde nós devemos mostrar a transformação que Deus fez em nós. Muitas vezes, dentro do lar, nós somos as piores pessoas, temos o pior testemunho e queremos aparecer na rua para as pessoas com uma outra cara, uma outra fantasia. Jesus chamou pessoas que agem assim de hipócritas. Terceira palavra que nós devemos ter em mente quando tratamos desse tema é que devemos buscar, pelo bom testemunho, ser aprovados pela comunidade. A igreja primitiva, como vemos em Atos capítulo 2, versículo 47, eles chegaram a contar com a simpatia de todo o povo. Isto porque andavam corretamente diante de Deus em tudo aquilo que eles faziam. Uma quarta palavra que deve estar na nossa mente são escândalos. Esse é um mal que nós devemos evitar. A sociedade em que nós vivemos, as testemunhas que nos cercam, estão olhando para nós e esperam ver em nós um procedimento que honre o nome de Cristo. E quando nós andamos em desobediência ou praticamos o mal, isto gera escândalos que mancham a nossa reputação, prejudicam a igreja, prejudicam o corpo de Cristo, e nós precisamos estar bastante atentos a isso. Como disse o Senhor Jesus, é impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem os escândalos vêm.
Portanto, nós temos que estar bastante atentos, porque o nosso procedimento pode dar causa para que o nome do Senhor seja blasfemado. Então, nós devemos, como bons servos de Deus, estar em vigilância no caminho cristão que nós percorremos. Diante das lutas, das adversidades, das armadilhas que se colocam diante de nós precisamos estar vigilantes, porque, como Paulo explica, ele agia de maneira que não desse motivo de escândalo em nada, para que o próprio ministério não fosse censurado. Nessa escola bíblica de obreiros, muitos de nós estamos à frente da obra de Deus e temos muita responsabilidade em não ser motivo de escândalo na comunidade onde nós vivemos. Isso tem que ser uma decisão pessoal, partir de cada um de nós, como Paulo também representa em Romanos 14:13. Ele diz aos obreiros, aos irmãos: tomem decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Então, meus amados, seja uma fonte de bênção e uma luz brilhante para a comunidade onde você vive, como Jesus mesmo disse. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Primeiro tópico da nossa lição são razões para um bom testemunho. Estas razões são expressas para os irmãos aqui neste slide e são: as pessoas precisam ver o nosso bom testemunho, primeira razão. Segunda, é uma recomendação aos crentes, principalmente aos líderes. Terceira razão, agindo com bom testemunho, nós não vamos dar lugar ao diabo. Irmãos, o nosso testemunho deve ser o melhor possível. As pessoas precisam ver o nosso bom testemunho. Como falamos no início, nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. Essas pessoas estão nos olhando, olhando o nosso procedimento, olhando as nossas palavras, olhando os nossos negócios, olhando nosso relacionamento familiar. Tudo isso serve para que eles mesmos vejam a presença de Deus em nós. Observem que o nosso bom testemunho também pode ajudar a salvar outras pessoas. Jesus, ao falar que nós somos como a luz, e ele diz: brilhe a luz de vocês diante dos outros, porque essas pessoas vão ver nossas boas obras e vão glorificar a Deus. Veja a expressão: e glorifiquem o Pai de vocês. Então, se essas pessoas chegam a glorificar a Deus, é porque viram em nosso testemunho razões de exaltar ao Senhor. Portanto, esta prática do bom testemunho pode ajudar a salvar outras pessoas. Pedro, por exemplo, na sua carta, capítulo 3, versículo 1, ele diz que as esposas podem ganhar os maridos sem palavra alguma. Eles podem ser ganhos sem palavras, por meio da conduta, ou seja, do bom testemunho, do exemplo. E isto é importante, como também Paulo fala a Timóteo, se ele cuidar dele mesmo e da doutrina de Deus, vivendo isto, continuando nesses deveres, ou seja, se aplicando em observar o que ensina a palavra, ele vai salvar tanto a ele quanto as pessoas que estão ouvindo, porque vão ver nele um homem que prega aquilo que vive. E é o que nós devemos fazer, viver a mensagem que pregamos. Ainda precisamos considerar que nós somos salvos para viver as boas obras que Deus preparou para nós. Efésios 2:10, Paulo é claro, ele diz que nós somos criados em Cristo para as boas obras. E Deus as preparou de antemão para que nós andássemos nela. O próprio Deus se encarregou de preparar essas obras para que nós pudéssemos viver nelas. A segunda razão nos traz a verdade de que dar um bom testemunho é uma recomendação aos crentes, principalmente aos líderes da igreja. Portanto, aos líderes é recomendado o bom testemunho. Em Lucas capítulo 12, Jesus falou aos discípulos: aquele a quem muito foi dado, também muito será exigido. Portanto, de nós que somos líderes, Deus exige ainda mais. Precisamos zelar pelo bom testemunho e também por uma boa conduta exemplar.
como peregrinos na terra, forasteiros, como Pedro diz em sua primeira carta, capítulo 2, versículos 11 e 12. Somos como peregrinos e forasteiros, e por isso nós devemos abrir mão das paixões da carne, procurar ter uma conduta exemplar diante dos gentios, dos ímpios, praticando as boas obras para que essas pessoas glorifiquem a Deus pelas nossas vidas. Nós recebemos de Deus poder e temos liberdade para fazer o bem, não somos obrigados a viver debaixo do jugo do pecado. Podemos calar os adversários com a boa prática da palavra de Deus. Pedro chega também a dizer, ainda no capítulo 2 da sua primeira carta, que pela prática do bem nós podemos silenciar a ignorância dos insensatos. E a graça de Deus nos libertou para vivermos como servos de Deus e não sujeitos à prática contínua do mal, como no passado. Nós ainda precisamos lembrar que as pessoas esperam de nós um perfil diferente. O mundo vive na prática do pecado, mas não quer ver o pecado em nós. Veja que nas descrições que Paulo fala a Timóteo, a Tito, acerca dos obreiros, ele usa termos bastante fortes, como irrepreensível, esposo de uma só mulher, ou seja, não é um homem mulherengo, é moderado, é sensato, é modesto, é hospitaleiro, tem bom testemunho dos de fora. As pessoas olham para a sua vida e dizem: aquele é um homem correto, é um homem justo, é um homem que serve a Deus. Portanto, até as mulheres são conclamadas a serem respeitáveis também, não serem faladoras, maldizentes, serem moderadas, serem fiéis em tudo. Esse é o perfil que é esperado daqueles que lideram a obra de Deus, de todos os crentes, mas principalmente dos que lideram a obra do Senhor. Paulo continua ainda falando para Timóteo que nós devemos ser um bom exemplo para todos. Então, uma das grandes recomendações para Timóteo, no capítulo 4 da primeira carta, versículo 12, Paulo diz: seja exemplo para os fiéis. Você não deve ser desprezado por ser jovem, mesmo jovem, ou adulto ou velho. Seja exemplo para os fiéis. O bom testemunho deve ser na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. A Tito ele ensina a mesma coisa. Tito ele diz: seja exemplo de boas obras. Mostre integridade, reverência, linguagem saudável e irrepreensível. E assim o inimigo vai ser envergonhado porque não vai ter o que dizer de nós. Então eu preciso me questionar. Essa pergunta interior, essa autoanálise precisa existir. Como está a minha conduta diária? Como eu estou procedendo? E aí vemos o nosso terceiro tópico: nós devemos agir com bom testemunho para não dar lugar ao diabo. Paulo é claro quando fala aos Efésios, no capítulo 4, versículo 27. Não deem lugar ao diabo. Irmãos, o mau testemunho permite que o inimigo atue contra nós, nos acusando, nos envergonhando, nos ferindo, além de promover murmurações contra a palavra de Deus. Nós temos que ter toda a atenção para que estejamos livres das acusações de Satanás. É tarefa. Satanás vive, como diz Apocalipse 12:10, nos acusando de dia e de noite, nos acusando por nossos erros, por nossos fracassos. Pedro recomenda para a igreja: sejam sóbrios e vigilantes, porque o inimigo, nosso adversário, anda em derredor de nós, procurando quem queira ou quem possa tragar. O próximo tópico que nós vamos estudar é o de vivendo um bom testemunho na prática diária. Nós vamos entender que somos o sal da terra. Jesus mesmo falou de maneira muito clara aos discípulos em Mateus 5,13: vocês são o sal da terra. E como o sal da terra, precisamos viver um bom testemunho. E isso é um desafio para todos nós, servos de Deus. Veja o que Pedro diz na sua carta, primeira carta, capítulo 1. Ele diz aos irmãos: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. A velha vida não é o padrão.
Nós antes estávamos em ignorância, agora Pedro nos chama para sermos santos em tudo que nós fizermos. É a palavra de Deus, sermos santos porque o Senhor é santo. E eu quero dizer aos irmãos que o inimigo ele não vai parar de tentar lhe impedir de causar o impacto pela sua vida de santidade, de fidelidade, de bom testemunho e do seu ministério sobre este mundo. Ele vai tentar lhe paralisar, lhe impedir, para que você não cause esse impacto positivo sobre a humanidade. Então você precisa viver, sim, um bom testemunho. Em primeiro lugar, um bom testemunho na área moral. Nós devemos viver uma vida de santidade. Existem práticas que são condenáveis pela palavra de Deus e que não devem estar nas nossas vidas para que o mundo não veja em nós um mau procedimento. Práticas como homossexualidade, prostituição, impureza, lascívia, gestos obscenos, linguagem impura, pornografia, vícios, todas essas práticas são reprováveis diante de Deus. E a maioria de nós não pratica essas coisas, graças a Deus por isso. Mas às vezes ainda, em algumas situações, gestos obscenos, uma linguagem pura, piadas que não convém, alguns outros se prendem à pornografia nos aparelhos de celular, na televisão, ficam viciados nisso e não conseguem se libertar. Essas coisas, irmãos, nós devemos reprovar. Isso não pertence à nossa vida. Nós devemos dar um bom testemunho. Portanto, lembremos do que Paulo diz em Efésios 4, 22 a 24. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos, ou seja, ensinados, alertados, orientados. Deixem a velha natureza, ela se corrompe pelos desejos enganosos. Paulo recomenda que nós nos deixemos renovar no entendimento e nos revistamos dessa nova natureza que Deus criou em retidão e justiça, que são procedentes da verdade. Então veja que em relação a esse bom testemunho na área moral, Paulo continua em Efésios 5, dizendo que imoralidade sexual, impureza, avareza, não deve sequer ser mencionada entre nós, como convém a santos. Linguagem grosseira, usar palavras tolas, indecentes, isso não é para nós. Pelo contrário, Paulo diz, devemos falar palavras de ação de graças. Em relação à área moral, nós temos que ter cuidado, inclusive, com a aparência do mal. Como Paulo também ensina aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 22, ele diz: abstenham-se de toda forma de mal. Então, algumas coisas são até comuns e muita gente não vê isso como um problema. Na imagem que está ao fundo, vemos alguém que está recusando ficar na roda de bebida com seus amigos, porque a aparência do mal pode produzir escândalos, principalmente você sendo ministro do Senhor. Então, alguns procedimentos que são comuns e geram aparência do mal e as pessoas apontarem para nós nos acusando. Primeiro, você dá carona sozinho para uma pessoa do sexo oposto, ou fazer visitas, ainda que com justificativa de visitas com objetivo ministerial, ou você está atendendo essas pessoas num gabinete sem ninguém ali por perto para evitar que você seja colocado sob suspeição por estar sozinho com uma mulher ou com um homem do sexo oposto, claro. Mesma coisa é você andar com pessoas que são conhecidas como corruptas, se associar a ímpios. Tudo isso vai gerar para você um, um mau testemunho. As pessoas vão lhe olhar, vão apontar. Alguns ainda carregam suspeição porque vivem pelos cantos com conversas escondidas, não sabem ser claros e verdadeiros, é sempre uma incógnita aquele irmão. Outros irmãos, mas principalmente irmãs, hoje estão postando fotos sensuais nas redes sociais e sendo motivo de escândalo.
E às vezes ainda diz: "Não, ninguém tem nada a ver com a minha vida". Tem, nós estamos rodeados por um grande número de testemunhas e precisamos refletir a imagem de Cristo em nossas vidas. Portanto, essas coisas você também tem que remover da sua vida. Você precisa ter um bom testemunho na área moral. Veja que muita gente falha na questão do vestir. Paulo chega a recomendar que as mulheres de Deus devem vestir traje decente e o padrão é que seja com modéstia e bom senso. Então, roupas sensuais, apertadas, provocativas, que despertam a atenção masculina, não é próprio das servas de Deus e nem dos servos de Deus. Enquanto que as mulheres tendem a ter maior fraqueza nesse sentido do vestir, os homens já respondem a essa provocação com olhares lascivos. De forma que Jesus chegou a dizer em Mateus 5,28 que se alguém olha para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Este também é, uma, é um procedimento de mau testemunho na área moral, e nós precisamos estar muito atentos a isso, fazer como Jó fez, um concerto com os nossos olhos, para que nós não estejamos desejando mulheres. Da mesma maneira, muitos de nós erra no falar. E Paulo recomenda aos Efésios que de nossa boca não deve sair nenhuma palavra suja, nenhuma palavra torpe, mas as que forem boas para edificação. Mas tem irmãos e irmãs que não sabem controlar suas palavras, nem no trânsito, nem dentro de casa, são faladores de palavrão, são amaldiçoadores das pessoas, mas o que Deus nos recomenda é uma palavra para a edificação. Além da área moral, nós temos também que dar um bom testemunho na nossa área social. Todos os aspectos da nossa vida social devem refletir um bom testemunho. Como Paulo diz aos Coríntios: quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Portanto, você, líder, precisa ser exemplo na sua comunidade. A comunidade lhe olha e espera ver em você alguém que reflita o caráter de Cristo. Mas às vezes as pessoas não têm essa visão de nós que servimos a Deus, não têm a visão de pessoas sérias e comprometidas. Elas olham para nós e veem pessoas arrogantes, orgulhosas, fofoqueiras, murmuradoras, pessoas grosseiras, intratáveis, violentas, mentirosas, golpistas, corruptas. Tudo isto são aspectos que nós podemos exibir e que não agradam a Deus. Isso também não deve estar nas nossas vidas. Pelo contrário, veja que na igreja primitiva, todos eram ensinados a dar bom testemunho. Era uma recomendação. Paulo recomenda até para as viúvas serem incluídas na programação da igreja, que elas tivessem testemunho de boas obras. Não era admitida para a assistência da igreja qualquer viúva, uma pessoa que vivia de maneira irregular, a igreja não recebia, mas as que tinham testemunho de boas obras eram incluídas na assistência social da igreja. Os servos, por exemplo, eles eram orientados a serem obedientes aos patrões, para darem motivo de satisfação, não era para ser respondões, não era para ser ladrões, não eram para tratar as coisas dos patrões de qualquer maneira. Pelo contrário, Paulo orientou que eles manifestassem a beleza da doutrina de Deus para os seus patrões, mesmo que os fossem patrões ímpios. De forma geral, todos são chamados para um bom testemunho na vida social. Então, Paulo, escrevendo a Tito, ele diz: sujeitem-se aos governantes, às autoridades, sejam obedientes, prontos para toda boa obra, não difamem as pessoas, procurem ser pacíficos, serem cordiais, não ser violento, briguento, escandaloso. Né? Em tudo ele diz: deem provas de cortesia para com as pessoas. Portanto, irmãos, nós devemos ser conhecidos em um bom testemunho social.
Uma outra área muitíssimo importante é o bom testemunho nos negócios. E eu quero frisar isto aqui, porque devemos ser conhecidos por conduzir bem nossos negócios, conduzi-los com honestidade. Então, o crente ele jamais deve desonrar compromissos, deve faltar com a palavra, deve fraudar documentos. O crente não deve deixar de pagar suas dívidas, nem levar vantagem ilícita sobre as pessoas, enganando. O crente deve evitar associar-se com o ímpio, roubar de qualquer maneira, em qualquer circunstância, o crente não pode. E também o crente não deve deixar de pagar os impostos. Essas coisas não devem estar na vida do crente. Paulo chega a dizer aos romanos, orientando os irmãos, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Além disso, irmãos, nós vemos em Levítico uma observação interessante: não oprima nem roube o próximo. O pagamento do trabalhador deve ser feito, não deve ficar conosco. Nós devemos pagar o que é devido às pessoas que trabalham para nós. E a palavra é clara: em nada explore seu irmão. Se você vender algo ou comprar algo, não queira levar vantagem sobre o seu irmão, dando a ele prejuízo. Uma outra forma de viver bem, um bom testemunho dos nossos negócios, é exatamente isso. Você evitar fazer um julgo desigual com um ímpio. Nós devemos é temer a Deus. Há um exemplo disso em 2 Crônicas capítulo 20, quando o rei Josafá resolveu se juntar a Acasias, o filho de Acabe, para construir barcos. Deus se desagradou dele, destruiu os barcos que ele construiu. E eles não puderam cumprir o objetivo que quiseram, porque Josafá se juntou ao ímpio. Josafá era um homem temente a Deus, mas se juntou a Acasias, que era um homem maligno, filho de Jezabel. Portanto, nós vemos aqui, 2 Crônicas, esta situação. Além disso, o crente nos negócios, ele deve trabalhar dignamente e ele não pode viver os extremos da preguiça e da avareza, porque na época de Paulo havia crentes que não queriam trabalhar e outros já viviam trabalhando porque queriam enriquecer a todo custo. Então ele recomenda, escrevendo aos Tessalonicenses, que os crentes vivessem de forma tranquila, cuidassem das suas próprias coisas, trabalhassem com as próprias mãos, para poder viver com dignidade à vista dos de fora. Veja o detalhe da explicação de Paulo. Vivam com dignidade à vista, ou seja, deem um bom testemunho, que as pessoas olhem para você e vejam que você é um homem trabalhador, é um homem honesto, é um homem que de fato faz a vontade de Deus. Então, lembre-se de algumas coisas. Primeiro, o testemunho cristão é algo esperado daqueles que são convertidos a Cristo. Dê um bom testemunho. As pessoas esperam isso de você. Outra coisa que você não deve esquecer é que você precisa zelar por essa boa reputação. Como Abraão. Abraão foi conhecido entre os moradores daquela região do Oriente Médio como príncipe. Ananias, quando foi mencionado por Paulo no capítulo 22 de Atos, Paulo menciona que ele teve uma ótima referência das pessoas da cidade, ele era uma pessoa bem vista na cidade. Dorcas, a, aquela mulher que Pedro ressuscitou pelo poder do Espírito Santo, ela tinha bom testemunho diante dos irmãos com quem ela convivia, das pessoas com quem ela convivia, ao contrário, por exemplo, dos filhos de Eli, que eram maus. Os filhos de Samuel foram rejeitados pela comunidade de Israel por causa do seu mau procedimento. Portanto, meus amados irmãos, lembre, você e eu precisamos manter uma boa reputação e dar um bom testemunho. Lembrando, por fim, as palavras de Paulo aos Filipenses, quando ele diz que nós devemos ser
irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual nós devemos brilhar como luzeiros no mundo. Que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor lhe dê a instrução pelo seu Espírito Santo e que este estudo possa servir como uma fonte de bênção para a sua vida. Deus abençoe.